Bom, nós éramos os grupos uma turma que tinha terminado o sétimo ano, na altura, que agora é o 12º, tínhamos terminado e houve independência. Houve independência no mês de julho e começaram então a procurar quadros, a incentivar estudantes que queriam estudar no exterior, porque já haviam países que logo na independência ofereceram bolsas de estudos para a formação de quadros para a República de Cabo Verde. E foi lá então que muitos de nós fomos, principalmente para a Europa do Leste e Cuba. Nos deram um pedaço de papel que tinha 15 por 10 e tinha por em cima, no topo, título de viagem. E foi então que todos nós, quando fomos para a União Soviética, e mesmo para o exterior, fomos todos com título de viagem. Mas os países já sabiam da situação na altura, que não havia passaporte, e começaram a haver negociações em que aceitaram. E fomos então com um pedaço de papel. Não queria dizer como se fosse para Santo Tomé, mas o documento que tínhamos era esse, era um pedaço de papel. E como é que foi a integração de um jovem cabo-verdiano que sai de um país de clima tropical para um país onde a temperatura até pode atingir 20 graus negativos? E muito mais, porque, de verdade, no meu caso, e nos colegas também que foram, tínhamos dificuldade da língua, uma da Coreia. Primeiro era o hábito alimentar. Nos primeiros dias, quando chegamos, meteram num hotel de estudantes e foram tomar o café. Eram ovos estrelados, quase cru, e com um pedaço de toucinho picado. E não era o hábito assim, esse tipo. Era o arroz doce, o arroz doce, tipo de creme, e havia um prato de almoço, eu chamava um plof, que é um arroz misturado com carne, que é quase arroz de malandro, mas eram com carne. Quando queríamos, por exemplo, isto foi no início, e quando queríamos comprar, por exemplo, leite, sabão, teríamos que ter quebra-cabeça tremendo, e por vezes pedíamos alguém, os estudantes mais velhos, de outros países. Por Cabo Verde, nós fomos dos primeiros. Por exemplo, eu fui para Baku, Azerbaijão. E fomos dos primeiros cabo-verdianos que foram para o Azerbaijão. E depois, na sequência disso, quando chegámos lá, tivemos dificuldade em falar. Por vezes, a mim, por exemplo, levou-me por vezes a tentar imitar a galinha para verificar que aquilo criou. Umas vezes queria comprar, que era a massa de macarrão, que no tempo colonial havia em caixinhas, e quando fui lá me deram uma caixa de leite. Entende? Isso são coisas que passaram essa barreira linguística de não poder. E a única vantagem que os estudantes tiveram foi a formação que tivemos nos liceus, em que sabíamos falar o francês e o inglês era obrigatório. Então entramos em contato com estudantes da Nigéria, do Ghana, do Gabão e franceses da África do Norte que nos ajudavam nas compras, nas explicações sobre como tomar o transporte, sair. A pouco e pouco fomos então adaptando. Mas o programa soviético já era bem montado. No primeiro ano, quando o estrangeiro chega, tem uma aula durante um ano, que se chama faculdade preparatória. Neste um ano, vais aprender a língua, mas essa aprendizagem, este programa é de tal maneira orientado que está dentro do ramo do curso que vai fazer. Portanto, eu fui para a medicina, ia aprendendo a língua, mas também as terminologias do campo da especialidade que eu ia
fazer. Quando eu cheguei, tive um ano de uma fase de integração com um colega mais velho, que se tinham formado em Portugal, no tempo colonial, e então serviam de tutor para poder se integrar. Um ano depois, me mandaram para Tarrafal. Fui o primeiro médico nacional para Tarrafal. Havia antes holandeses que iam, médicos holandeses que iam lá, trabalhavam, voltavam e vinham cooperantes. E vinha outro. Foi então em 83 que me mandaram para Tarrafal. Tarrafal não era delegacia de saúde, era um posto sanitário. Chegando lá, fui nomeado como delegacia e com o então ministro Irineu Gomes, criamos a delegacia de saúde com a estrutura de um pequeno hospital. Qual a diferença que faz entre a medicina que se praticava antes e o que se pratica atualmente? E sabemos que antes as dificuldades, sobretudo em termos de equipamentos, eram maiores. Era mesmo, o trabalho era mesmo duro, porque o país precisava. E uma das coisas, como delegado de saúde, uma das coisas que as pessoas não dão importância, mas é graças a isso que hoje estamos com o sistema de saúde num patamar muito avançado. Porque os cuidados primários de saúde do início foi forte. Criou-se, até a altura acabou por criar unidade de base. Unidade de base em que o médico deslocava, portanto, viam as pessoas, consultava as pessoas e dava medicamentos, e havia um agente sanitário nessa unidade de base. O PMP-PF desenvolveu-se. Então o paludismo lembro-me do Dr. Santa Rita, mesmo com alguns dos funcionários da Delegacia de Saúde da Praia, então metiam-se no interior para desinfetar e dar focos de mosquitos para fazer a luta deliberada contra o paludismo. Atualmente deixaram os cuidados primários para trás e se preocupou mais com o hospital, com cuidados secundários e cuidados terciários. Mas, se assim continuar, vamos voltar à situação inicial. Há que ter em conta os cuidados primários, fundamentalmente, avançar e evitar. Mais vale prevenir do que remediar. Então, é isso que tem. Atualmente, temos uma saúde já, um sistema de saúde com hospitais capazes, e desenvolveu-se, portanto, preocupou-se também não só de ter quantidades de médicos, mas sim qualidades de médicos, ou seja, a especialização que o país não tinha. Os especialistas vinham de Cuba principalmente, e russos também, que vinham da União Soviética, mas o país começou a enviar os seus próprios médicos nacionais para se especializarem. Qual foi o objetivo deste quadro? E eu queria, então, também estimular as mães que, por acaso, se no futuro precisam de apoio, têm os seus filhos que lhe podem ajudar, que o filho vai servir de própria bengala na velhice da mãe. É com essa intenção.